Já te expliquei toda a teoria que existe por trás da construção de organograma, mas agora chegou a hora da gente colocar isso em prática. Quero só relembrar de novo que lá no e-book de como construir o organograma da sua empresa, na página 37, todo o passo a passo de construção está desenhado, está explicado lá item por item, é só seguir. Ele está descrito aqui no Word, no Excel, desculpa, mas o processo no PowerPoint é exatamente o mesmo, tá? Então, munido de quais informações que eu vou construir um organograma? Lembra que você foi lá e construiu e pediu na descrição de cargos para quem que a pessoa se reportava? Exato. Então, é essa informação que você vai utilizar para que você primeiro desenhe o organograma por funções, que é o que a gente tem acesso mais fácil à informação e depois a gente começa a entender a área, tá? Então, a gente vai aqui em inserir, eu vou usar Smart Art, eu vou selecionar aqui hierarquia, vou selecionar qualquer um desses modelos. Eu gosto de usar esse daqui especificamente porque ele traz um campinho para o nome, tá? Então, digamos aqui que a gente vai começar a desenhar. Então, a gente tem todas as informações mapeadas, a gente tem um diretor geral nessa empresa, e aqui, isso aqui é o campo assim que você vai utilizar se tiver algum reporte para ele que não seja de gestão. Por exemplo, se ele tem uma secretária executiva que se reporta só à diretoria. Então, esse é o campinho que você vai utilizar, senão você vai simplesmente tirar ele daqui. E vai ficar dessa forma, tá? Ou então você pode deixar. Eu vou tirar porque é difícil a gente utilizar e ter essa estrutura mesmo. Então, eu vou desenhar aqui agora o diretor financeiro. Vou colocar aqui, esse aqui é fictício, só para vocês verem como é a construção, diretor de RH, tá? E vou colocar diretor de produção. Beleza, tá? Isso é o que vem pronto. Agora eu preciso adicionar caixinhas nisso. Botão direito. Rebelde. Botão direito, adicionar forma. Adicionar depois é se eu quiser incluir mais uma diretoria aqui. Então, eu vou colocar diretor de suprimentos, por exemplo, tá? Agora, se eu for aqui, botão direito, adicionar forma abaixo, aí eu começo a construir os reportes dessa função. Então, pode ser que aqui ele tenha um gerente de contabilidade, né? E sendo par dele, ele tenha um gerente financeiro. Beleza? Agora, quero desenhar os reportes. Quem é que se reporta a esse gerente de contabilidade? A gente sempre vai começar de cima para baixo, tá? Então, eu vou adicionar de novo uma forma abaixo e vou colocar aqui, analista contábil. Aí eu vou colocar qual é o cuidado que você tem que ter, tá? Muita gente vem aqui, aí tem um assistente dentro dessa estrutura. Eu vou adicionar mais uma forma. Se eu colocar abaixo, vai parecer que esse assistente se reporta a quem? Lembra da estrutura linear que a gente está utilizando? Que ele se reporta ao analista. Mas, na verdade, ele se reporta ao gerente. Então, eu não posso colocar ele aqui. Eu tenho que tirar e eu vou adicionar sempre uma forma depois, não abaixo. Então, adiciono forma depois e coloco esse assistente aqui. Faço a mesma coisa com o gerente financeiro. Abaixo, então eu tenho um analista financeiro aqui. Eu posso pegar também e selecionar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele já coloca do lado e às vezes é mais fácil, tá? Assistente financeiro. Ele já vai ajustando automaticamente a largura desse organograma, tá?
Então, o diretor de RH, eu vou colocar aqui abaixo, que ele tem uma gerente de RH, que abaixo tem supervisor de DP, Ctrl C, não deu certo. Seleciona a caixinha, supervisor de RH, e aqui embaixo eu ainda posso adicionar os analistas. De RH. E assim eu vou fazendo com toda a estrutura da empresa. Esse aqui é um organograma por funções. Aí eu posso ir aqui e colocar os nomes, que fica mais fácil de identificar. Enfim, estou colocando aqui, por exemplo. Fica muito mais fácil de identificar e normalmente é assim que eu apresento, eu vou mostrar para vocês. O organograma por áreas é a mesma coisa, é o mesmo processo, você só vai alimentar as áreas aqui e os setores ao invés dos nomes e funções. E aí aqui, sempre que você quiser um design melhor, você vai aqui no design e você vai escolher aqui outros tipos de aqui, ó, Design Smart Art, tá? Você pode escolher outros tipos de formatação para esse organograma que você prefira mais. Aqui eu posso alterar cores, eu posso deixar ele todo cinza, posso deixar ele coloridinho, que não é muito legal da gente apresentar para alta gestão muito coloridinho assim, porque parece muito frufruzento e eles não enxergam isso como muito profissional. Então, sempre prefira por cores mais sólidas, assim, porque traz essa cara mais profissional. Então, você vai alterando as cores aqui para deixar ele com um aspecto, assim, super profissional. E é assim que se desenha o organograma, e também qualquer dúvida adicional que você tiver, vai lá para o e-book. O que eu quero te mostrar agora, não vou salvar esse aqui, é como eu apresento o organograma para as empresas que eu atuo. Ó, aqui até tá errado, deixa eu corrigir. Vida real compartilhada. Então, esse aqui, por exemplo, vocês já conhecem, né? O organograma por áreas. Eu lembro que teve uma das aulas, que eu não lembro qual foi, que eu falei que a gente precisa perguntar sobre reportes, sobre caras, porque a gente vai construir uma sugestão em cima disso. Esse é o momento, tá? Então, esse aqui é o organograma por áreas atual. E aí eu sempre construo uma sugestão. Então, aqui, por exemplo, dentro do financeiro tinha o RH e o comércio exterior abaixo do financeiro. O que eu sugeri aqui? Que o RH e comércio exterior saíssem da estrutura do financeiro, que o RH fosse criado com reporte direto para a presidência, né? E que a estrutura de comércio exterior ficasse dentro da estrutura comercial. Como é que você vai saber construir essa sugestão? Estuda sobre departamentalização lá no e-book que eu deixei disponível, e também você vai entender e construir essas sugestões muito pensando assim no que faz mais sentido para a empresa, né? Pensando em similaridade de processos e tudo que você ouviu como sugestão também nas entrevistas. Então, esse é o organograma por áreas, tá? Que eu sempre apresento. Depois, eu apresento o organograma funcional só de posições de gestão para saber quantos reportes diretos existem para a direção geral. Então, aqui eu já uso a estrutura vertical, linear ainda, vertical, por funções e nomes. Então, aqui tem todos os reportes diretos que existem para esse diretor hoje. Agora, aí eu vou aprofundando por área, porque imagina, se eu for desenhar toda essa estrutura aqui em termos de cargos e posições numa estrutura única, vai ficar gigante, vai ficar impossível de ver. Então a gente começa a abrir por áreas. Então, qual é a análise do comercial? Só que aí eu faço uma análise do comercial, eu vou simplesmente sair desenhando o negócio e apresentar? Não, né? Eu vou utilizar todas as informações que eu levantei da entrevista para embasar a minha construção
organograma e sugestão. Então, aqui tem vários aspectos que foram comentados na entrevista que pautaram a minha sugestão de organograma. Então, você sempre vai apresentar as informações levantadas primeiro, você vai desenhar a estrutura como ela é hoje, e aí você vai aqui para estrutura sugerida, tá? Então, aqui, por exemplo, tá? Isso aqui é um aspecto importante que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem a posição, tem o nome, né? Que você vai colocar o nome da pessoa. Quando essa posição tem mais de um ocupante, você não vai colocar o nome de todo mundo, você vai colocar o número de ocupantes dessa posição. Então, aqui nos representantes comerciais, por exemplo, eu não vou botar 9 nomes aqui ou eu vou abrir 9 caixinhas. Eu vou colocar o número 9 para que eles saibam que existe 9 pessoas nessa função, tá? E aqui eu vou para a estrutura sugerida. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela em formato de apresentação. Vai ficar assim, tá? Então, como eu apresento? Eu vou mostrar a estrutura sugerida e aí eu coloco aqueles efeitinhos especiais para mostrar onde é que estão as minhas sugestões e o que mudou da anterior. Ó, o que mudou dessa para essa? E aí eu coloco aqueles efeitinhos. Aqui eu tenho uma promoção de um gerente comercial aqui. Por que está apresentado dessa forma? Porque todas essas áreas fazem um pouco de comercial hoje. Então, esse gerente de vendas aqui, a sugestão é que ele se torne o diretor comercial, né? Aí, tá aqui destacada a promoção, né? Tem aqui uma sugestão de um analista de importação, que é uma contratação. Aqui a gente está sugerindo transferência desse coordenador de pós-venda para debaixo da direção comercial. E a transferência dos auxiliares de pós-venda também. E depois eu sempre faço um quadro resumo para que eles saibam quantos movimentos vão ser necessários para que a empresa alcance essa estrutura sugerida aqui. Faço isso em todos. Então, engenharia, análise. Sempre trago as informações da entrevista e levantadas. Vou desenhar a estrutura como ela é hoje. Lembra que eu falei aqui sobre posições que tem mais de uma pessoa? Eu sempre vou colocar um número de ocupantes. Quando tiver um só, eu posso colocar o nome. E aí eu vou para a estrutura sugerida de novo, com o mesmo processo. Aponto aonde estão as minhas sugestões, com base sempre nessas informações levantadas aqui, para que ninguém ache que você está inventando alguma coisa do nada, que você não sabe de onde tirou, mas que isso foi construído com base nas entrevistas e nas sugestões dos próprios colaboradores, tá? Então, coloca aqui os efeitos especiais para que eles saibam aonde está e faz o quadro resumo. Financeiro, mesma coisa. Coloca todas as informações levantadas, o organograma como ele é hoje e traz as sugestões. Eu sempre faço isso e abro área por área para ficar bem claro, ó, de novo, informações levantadas, como é hoje, o que eu estou sugerindo, ó, o que impacto que isso vai gerar e o resumo disso. Aqui tem o staff, onde a gente está sugerindo, então, que esse RH comece a responder para o diretor-geral. A gente traz um pouco das informações aqui. Ó, e faz essa construção, faz o quadro resumo. E no fim, eu trago um novo desenho de quantos reportes vão continuar se reportando à alta gestão, ao diretor-geral, com essas alterações todas sugeridas. Então, aqui já houve uma diferença de pessoas que trocaram de função, às vezes até de menos reportes, que fica então a redução de um nível de reporte que ele tinha de 7 para 6 e pessoas mais estratégicas se reportando a ele. Essa é a construção que eu faço em toda e qualquer empresa. Sempre abro por áreas, sempre trago essas informações aqui para eles saberem de onde eu tirei essas sugestões, coloco como é hoje e coloco as minhas sugestões. Dessa forma. Então, dicas importantes, tá? Ao construir a sugestão de organograma, construa ela pensando na necessidade do negócio, não no perfil das pessoas que hoje ocupam a posição. O que acontece, tá? Deixa eu voltar um aqui. Se eu pensar, aqui pensando na da produção mesmo, tá? Eu tenho um almoxarife hoje aqui.
Se eu pensar no almoxarife e pensar, mas ele não tem condições de virar um líder, eu não vou colocar um líder de logística aqui que vai assumir os 2 assistentes de almox mais o operador, porque na minha cabeça ele não tem condições. Mas não é nas pessoas que a gente tem que pensar quando a gente sugere qualquer coisa, é no que a empresa precisa. Se a pessoa não está pronta para assumir aquela posição, existe um gap de desenvolvimento que o RH vai atuar sobre ele. Mas é assim que se constrói. Primeiro a gente define o que a empresa precisa, depois a gente olha para quantas pessoas estão adequadas para assumir aquilo e o que elas precisam para isso, né? Então, sempre vai construir toda e qualquer sugestão não pensando em quem está ocupando aquela posição nesse momento hoje. Qualquer uma das sugestões pode ter um prazo de implantação curto, médio ou longo prazo. E a empresa que vai definir os critérios para que cada uma delas aconteça. Por exemplo, se eu estou sugerindo uma pessoa a mais para o quadro, daqui a pouco a empresa vai definir que isso só vai acontecer quando o faturamento tiver tal, sabe? Ou que isso só vai acontecer daqui a 5 anos e tá tudo bem. O importante é você conseguir alinhar o caminho para onde a empresa está caminhando, qual é o futuro dessas pessoas, para onde elas podem ir e o quanto você precisa prepará-las para assumir essas posições. E aí entra o gap. O gap entre a estrutura sugerida e o atual vai ser o caminho de desenvolvimento que a empresa e os colaboradores precisam trilhar para que essa estrutura seja possível no futuro. Então, eu estou lá desenhando que o gerente de vendas vai virar um diretor comercial, vai assumir bem mais áreas no futuro. O que eu preciso que ele seja? Eu preciso que ele melhore a liderança dele, eu preciso que ele fale inglês, eu preciso que isso, eu preciso que aquilo. Legal, eu preciso de tudo isso. Então, tudo isso vai pautar o plano de desenvolvimento dele para que no momento que seja oportuno criar essa diretoria, realmente ele esteja pronto para assumi-la. E não que a gente vá oferecer o desenvolvimento só quando ele já tiver assumido a posição e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, porque isso se torna muito caro. E aí, quando você tem isso mapeado, não, esse tem um potencial talento, eu quero que seja ele, mas vai ser só daqui a 3 anos, você tem 3 anos para preparar essa pessoa para ela estar pronta para assumir a posição e não sair correndo desesperada fazendo isso depois que ele já assumiu. Então, lembrem disso, tá? Estrutura organizacional a gente vai desenhar a atual, sim, que é importante, mas a gente vai olhar para o futuro também para saber qual é a estrutura que a empresa precisa para sustentar esse negócio, o quanto as pessoas precisam se desenvolver para assumir essas posições aí e oportunidades futuras, para que a gente aí talvez não tenha que estar sempre olhando para o mercado, né? Vou falar de novo. Não passa para o próximo módulo sem ler o e-book Como Construir o Organograma da sua empresa todinho, ok? Tá proibido passar para o próximo módulo se você não ler esse material todo, porque ele é muito, muito importante. Mas, se você já leu, eu quero te dar os parabéns por ter finalizado mais um módulo, porque eu estou te esperando no próximo, onde a gente vai falar de como apresentar todas essas informações extremamente importantes para cada um dos gestores e a gente validar tudo isso com eles. Até o próximo módulo.